Olá, boa noite, Mariana, boa noite, Lucila, boa noite, Elisete, boa noite, tudo bem? Vamos nós. Boa noite, Jennifer. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. Bem, hoje eu não vou assim dar muito tempo, porque eu gostaria de fazer a live. Boa noite, Paulo Borsato, seja bem-vindo. Eu quero ver se eu faço a live no tempo de 1 hora, para que a gente não tenha que fazer um intervalo e retomar. Peço desculpas a vocês que eu estou muito gripada ainda, fiz exame, não é Covid, e eu acho que eu tenho ficado gripada porque a temperatura aqui em Petrópolis tem andado muito baixa, por um lado, e por outro lado, faz talvez 7, 8 meses que eu deixei de comer carne, totalmente, eu não como mais carne. E eu não procurei um nutricionista, que eu devo fazer agora, para poder balancear a minha alimentação, né? Então, eu acho que eu fico mais suscetível, mas já estou bem. Boa noite, Maria Tereza. Hoje nós vamos falar sobre o despencar das máscaras na pandemia. Eu vou começar com uma citação de um livro extremamente interessante, chamado Jaulas Vazias, de um americano chamado Tom Regan. Eu acho que é assim que se lê, Tom Regan. É muito interessante. Aspas, ele diz: o modo de tratar nossos semelhantes é só uma forma a mais que cada um de nós tem de escrever dia a dia o próprio epitáfio, trazendo ao mundo uma mensagem de luz e vida, ou apenas mais escuridão e morte, aumentando sua alegria ou seu desespero. Fechem aspas. Livro Jaulas Vazias, do Tom Regan. 100 páginas, porque é logo no início. Bem, é isso que eu vou tratar hoje, né? As pessoas que vêm ao mundo e que trazem uma mensagem de luz e vida, e outras que trazem apenas mais escuridão. É exatamente sobre isso que eu vou tratar. Bem, após os ataques às Torres Gêmeas, em Nova York, em 11 de setembro de 2001, pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda, planejado e comandado por Osama Bin Laden, fazendo 2.996 vítimas, dentre elas 19 terroristas, os Estados Unidos e os aliados, Reino Unido, França, Canadá e outros, enviaram tropas para o Afeganistão a fim de que outro ataque do grupo terrorista não voltasse a acontecer. Em momento algum, os Estados Unidos e aliados enviaram tropas para melhorar o estado das pessoas que lá vivem. Eles enviaram tropas para garantir que outro ataque não acontecesse. Encontrar Osama Bin Laden e outros líderes importantes da Al-Qaeda e retirar do poder o regime talibã. Por que retirar do poder o regime talibã? Porque o regime talibã ajudou Osama Bin Laden a fazer o ataque contra os Estados Unidos. Bem, não precisa de solicitação não, tá? Pode entrar direto. Então, em 7 de outubro do mesmo ano, de 2001, a Aliança do Norte, o grupo armado adversário dos talibãs, aliados ocidentais e os Estados Unidos invadiram
o Afeganistão. Invadiram o Afeganistão. Uma invasão coordenada pelo então presidente Bush, que marcou o início da guerra contra o terrorismo. E retomaram Cabul, que estava sob o poder do Talibã. Então, quem ocupava o poder era o Talibã. E aí, eu não estou entendendo o que está acontecendo, que a minha tela está ficando escura. Eu não sei se para vocês ela também fica, eu não estou entendendo. Bem, então eles invadiram o Afeganistão e tomaram do poder, tiraram. Gente, para vocês está ficando escuro ou é só para mim? Aí tá normal para vocês? Então tá, porque se para mim ficar escuro, não tem nenhum problema. O negócio é não ficar escuro para vocês. Bem, então, em 7 de outubro de 2001, a Aliança do Norte, grupo armado adversário dos talibãs, aliados ocidentais e os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. Uma invasão coordenada por Bush, que marcou o início da guerra contra o terrorismo. Retomaram Cabul, que estava sob o poder do Talibã. Então, em 2001, houve essa invasão, e aí eles tiraram o Talibã do poder. Bem, em 2010, os Países Baixos, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos, os Países Baixos, Holanda e 12 províncias, colônias caribenhas, né, dominadas pelo Reino Unido, foram os primeiros a retirar suas tropas do Afeganistão. Então, em 2010, 9 anos depois, muita gente saiu, né? Muitos países retiraram suas tropas do Afeganistão. Ao final de 2014, mais 4 anos depois, à exceção das tropas americanas e britânicas, todas as demais já haviam deixado o Afeganistão. Pela lógica simples, não é preciso a gente pensar muito. Quanto mais as tropas se retiravam, mais os insurgentes talibãs ganhavam força nas regiões mais distantes de Cabul. E com o tempo, nas mais próximas da capital também. É óbvio. Se as tropas estão no Afeganistão e tomaram o poder do Talibã, no que essas tropas começam a se retirar, eles voltam, né? Eles voltam e com uma força muito grande. Bem, em 29 de fevereiro de 2020, o governo dos Estados Unidos, presidido pelo republicano Donald Trump, negociou e assinou um acordo de paz com o Talibã. Não. Para mim, Virgínia Ferreira, é um pouco demais. Boa noite, Hermínia. É um pouco demais. Boa noite, Alice. É um pouco demais. Como é que uma pessoa assina um acordo de paz com um grupo extremista como o Talibã? Como é que uma pessoa assina um acordo de paz com um grupo fundamentalista, islâmico, que faz o que todos nós sabemos? Bem, que permitiria a retirada do Afeganistão das tropas americanas, começando no próximo ano, que era agora, 2021. Biden decide retirar as tropas americanas até 31 de agosto. Então, ele decide retirar todas as tropas. Se aproveitando da situação, que inevitavelmente causou um vácuo sem precedentes no poder, é óbvio, insurgentes do Talibã deram início a uma pesada ofensiva em larga escala por todo o Afeganistão. E neste mês, os talibãs já estavam no comando de quase todo o país, inclusive da capital, Cabul, sendo tomada, surpreendendo os Estados Unidos com tamanha rapidez.
Então, em 15 de agosto, no domingo, 15 de agosto, nem os Estados Unidos imaginavam que eles fossem tomar o poder com tanta rapidez. Eles estavam achando que estavam lidando com quem? Com Branca de Neve, com a bruxa que traria uma maçã envenenada? Não. Por favor. Bem, diz Biden, o objetivo dos Estados Unidos no Afeganistão nunca foi construir um país. O presidente reiterou decisão de retirar as forças americanas do país, mesmo que o colapso de Cabul tenha sido rápido demais, mais rápido do que ele imaginava. Está na Veja, do dia 16 de agosto. Os fundamentalistas, prestem atenção, sitiaram Cabul no domingo, dia 15, no último domingo, né? Movimento que fez com que o presidente partisse com sua esposa e 2 assessores mais próximos. Poucas horas depois, o grupo extremista Talibã tomou o palácio presidencial e fez um pronunciamento à mídia, afirmando que o grupo voltou ao poder 20 anos após sua expulsão e que o país está sob total controle deles. Qual era a dúvida? Qual era a dúvida? Acharam que eles iam desistir. No que houve vácuo, que não foi um, houve vários, eles foram tomando até a hora que eles invadiram, tomaram Cabul, tomaram o Palácio Presidencial e aí estava tudo tomado. Qual seria a dúvida? Eu não consigo entender isso. As pessoas duvidavam disso. Os afegãos estavam em desespero, em pânico, tentando deixar fugir do país a qualquer preço, inclusive podendo pagar com a própria vida, se a tentativa não for bem sucedida, ou porque caíram do trem de pouso ou da fuselagem do avião que tentavam desesperadamente se pendurar a fim de saírem dali, ou porque os talibãs testemunharam a tentativa de fuga e fuzilaram, ou porque serão escravizados e espancados até a morte, ou porque... 3 pontinhos. Senhores, o mundo vive uma crise ética e humanitária sem precedentes. Sem precedentes. Como nunca visto antes na história da humanidade. É uma crise muito séria. Para aqueles que não viram, aqui nós temos as pessoas correndo atrás dos aviões americanos e aqui nós temos pessoas se pendurando em trem de pouso, nas asas do avião, nas fuselagens, enfim, para poder fugir desse lugar. Existe aqui uma outra imagem que é, se eu reduzir, que são mães entregando seus filhos a soldados americanos e britânicos para levarem seus filhos embora dali. Por quê? Porque o Talibã é conhecido pela crueldade, pela maldade. É conhecido por isso. O Talibã é conhecido por toda a violência, por toda a destruição que eles causam por onde eles passam. Será que alguém desconhece de fato? Boa noite. Será que alguém desconhece de fato a situação que as pessoas vivem no Afeganistão? Em meio a toda essa barbárie que transborda cenas de desespero, pânico, um verdadeiro caos humanitário. Boa noite, Shalom. A senhora Carla Vilhena, do canal de notícias da CNN, no programa Visão CNN, na última segunda-feira, dia 16 de agosto desse ano, de 2021, um dia após o Talibã ter tomado o poder,
esta senhora comenta, abram aspas, o que me chamou a atenção ali foi a falta de máscaras. Você viu que só um ou dois só dois estavam com máscara, inclusive um estava com o nariz de fora. Sendo que, palavras dela, o Afeganistão é um dos países menos vacinados do mundo. Fechem aspas. Não, para mim é muito, para mim foi demais, Uma crise dessa no Afeganistão, pessoas morrendo, caindo. Tem vídeos, senhores, que tem pessoas, quando o avião decola, pessoas caindo das fuselagens. O avião, né, decolando e pessoas caindo. As pessoas em franco desespero. E essa mulher preocupada porque ela viu afegãos sem máscara. Porque o Afegão é o país que menos vacinou. Será por quê? Será por quê? Será por quê que o Afegão é o que menos vacina? Será por quê que as pessoas estavam desesperadas no aeroporto, querendo embarcar em aviões militares americanos para sair dali? Por falta do que fazer? Será que elas estavam praticando esporte penduradas num trem de pouso? As mães entregando desesperadas seus filhos por cima de uma cerca a soldados americanos e britânicos para quê? Por quê? Cito Voltaire. É difícil libertar os tolos das amarras que eles veneram. Voltaire. Essa mulher, essa senhora, qual é a amarra que ela venera? Não é a causa humana, não é a vida. Cara cidadã, senhora Carla Vilhena, se liga. Não no sentido gíria da expressão, mas no sentido de ligar-se. O Afeganistão sabe onde fica? É uma pergunta, né? Será que ela sabe onde fica o Afeganistão? Talibã. Será que ela sabe o que significa Talibã? Eu digo a ela, senhora Carla Vilhena, meu corpo, minhas regras, falar o que pensa, postar nas redes sociais ofensas gratuitas e muitas vezes levianas e afins, isso é muito bonito aqui no Brasil, país no qual nada acontece. Nada acontece. As pessoas fazem coisas aqui no Brasil que elas acham que elas podem sair mundo afora fazendo. Não é não. Não é não. Não é não. Aqui no Brasil, nós vivemos uma democracia. O Afeganistão desconhece o que seja isso. Ou será que ela ainda não percebeu? Nada. Nada. Essa mulher não conhece nada. Gostaria que essa senhora fosse para o Afeganistão e fizesse alguma coisa em defesa das meninas que já estão sendo feitas de escravas sexuais desse grupo fundamentalista. Já estão. Meninas de 10, de 11, de 12, de 13 anos já estão sendo feitas de escravas sexuais desse grupo fundamentalista. Por que ela não abraça essa causa e vai lá tentar fazer alguma coisa? Por que ela não vai tentar fazer alguma coisa pelas pessoas que têm suas casas invadidas e estão sendo fuziladas porque são cristãos? Etc, etc, etc. Ou será que essa mulher não sabe o que se passa no Afeganistão? A senhora exibe, senhora Carla Vilhena, um comportamento muito bem adaptado. Fazendo uma parte, se Charles Darwin fosse vivo, eu diria que a senhora é um exemplo de fortaleza, porque o Darwin dizia que os mais fortes são aqueles que mais se adaptam. E aí eu entro com Bauman, 2001, né? Mas se adapta a quê?
aos valores da modernidade líquida, na qual os sujeitos são meros objetos, simples mercadorias. Ou, nas palavras de Le Breton, num livro muito bom, que eu acabei de comprar, chamado de Desaparecer de Si, uma tentação contemporânea. Então, Le Breton, nesse livro, diz, abram aspas. Exatamente, Elisete. Abram aspas, palavras de Le Breton. O indiferente põe uma espécie de vidraça entre ele e o mundo. Um muro invisível, para não ser atingido por um acontecimento. Ele abole o sentido da experiência para transformá-la em espetáculo, sem relação consigo. Não é nem atingido, nem tampouco afetado pelos fatos que acontecem à sua volta. Le Breton, 2018, página 39. É o que acontece com esta senhora e com muitas outras pessoas. Não há o mínimo de sensibilidade com o que está acontecendo ali na esquina, no Afeganistão, na África, na China, na Venezuela. De acordo com Goethe, em sua obra Fausto, 2007, página 86, Mefistófeles, que é o máximo, né, na obra, diz a Fausto: não és mais, meu senhor, do que és. Um mortal. Perucas pode ter, com louros aos milhões. Alçar-te com teus pés nos mais altos tacões. Serás sempre o que és, nem mais nem menos. Um pobre ser mortal. Ponto. Ponto. Fechem aspas. É isso que todos nós somos. Eu acho que essa crise humanitária é esse vidro, é esse não envolvimento das pessoas com o sofrimento alheio. É exatamente essa crise ética que nós atravessamos. É uma crise humanitária? Existe, sim, uma espécie de vidraça entre o sujeito e o mundo. Que ele não se envolve, ele não vive essa experiência. Ele não se sensibiliza com o sofrimento do outro, com a dor do outro. Bem, será que essa senhora está fechada num castelo narcísico, do alto da torre de sua arrogância, olhando a vida pelas pequenas e empoeiradas frestas de sua pseudo-autossuficiência? Ou vive em uma constante ausência para o mundo, para a vida? Qual seria a diferença entre uma posição narcísica de autossuficiência, né, ou uma crise de ausência? Nenhuma. Isso porque, seja por um motivo ou por outro, o desprezo pela vida, aí é vida com V maiúsculo, é seu modus operandi, é a forma com que essas pessoas vivem, é a forma com que a senhora Carla Vilhena vive. Esse seu modus operandi é eticamente incorreto, esteticamente deplorável e humanamente desprezível. Eu vou repetir. Para mim, Virgínia Ferreira, esse modus operandi da senhora Carla Vilhena e tantas outras pessoas, para mim, é eticamente incorreto, esteticamente deplorável e humanamente desprezível. Posto isso, pergunto, será que quando esta senhora estiver diante de sua própria morte, ela permanecerá na indiferença? É uma pergunta. É uma pergunta que eu faço. Será? E aí eu volto para Jaulas Vazias, fazendo uma citação do Jeffrey Masson. Jeffrey Masson, interessante, ele é um psicanalista que ele toma conta dos arquivos de Freud em Londres e ele faz comentários, comentários não, ele acho que prefaciou o livro, né?
do Tom Reagan. Então, ele diz o seguinte, aspas, quando você se pergunta qual a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer animal, eu digo, ou humano é meu, quando você se pergunta qual a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer animal, eu coloco ou humano, conclui uma morte prematura. Fechem aspas. É isso. Essas pessoas estão morrendo prematuramente. Quantas pessoas estão morrendo, nesse momento, prematuramente? Por desespero, por falta de socorro, por atentar contra a própria vida, por serem vítimas, né, da violência. Quantas pessoas? Quantas pessoas nesse momento, estão morrendo? Em Cabul, capital do Afeganistão, que tenha se contabilizado, do dia 15 até ontem, tinham morrido mais de 20 pessoas. Que tenha se contabilizado. Bem, diante das inúmeras críticas nas redes sociais frente à absurdidade do comentário por ela proferido, senhora Carla Vilhena, essa senhora, sem parar para refletir sobre o que disse e sem o menor pudor, publica em seu Twitter. Bora organizar aqui os comentários, porque eu pretendo chegar ao índice da Kamala. Kamala Harris, não sei como se pronuncia, é a vice-presidente dos Estados Unidos. Fechem aspas. Então, a Kamala tem um número de seguidores infinitamente maior que o dela. E ela pediu para organizar, que as pessoas continuassem comentando e organizassem os comentários, para ela poder, preste atenção, chegar ao índice da Kamala. Pelo amor daquilo que cada um dos senhores acredita. A senhora Carla Vilhena querer se comparar a Kamala, advogada, a mulher que foi a primeira procuradora-geral negra da Califórnia, a mulher que foi a primeira procuradora, a primeira mulher de origem asiática no Senado e é a atual vice-presidente indiana e afro-americana dos Estados Unidos. Essa senhora, Carla Vilhena, quer se comparar a ela, a Kamala. Ela a mãe é indiana e o pai é jamaicano. A senhora Carla Vilhena querer se comparar com a vice-presidente dos Estados Unidos é um atentado à razoabilidade, à sensatez, à inteligência, à ética, à prática do que seja, na realidade, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. Quer dizer, então, que ela comete uma atrocidade dessa, sem precedentes, uma absurdidade, é criticada, não para refletir e acha bom as críticas e quer que as críticas aconteçam mais para ela poder ter mais seguidores. Vocês atentaram? Bem, aliás, é prudente e oportuno ressaltar que os Estados Unidos e aliados não levaram tropas para o Afeganistão para proteger a sociedade civil contra os fundamentalistas islâmicos do Talibã. Levaram para garantir que os Estados Unidos não fossem mais vítimas de ataques terroristas, para proteger a eles mesmos. Algumas pessoas se tornaram famosas por sua grandiosidade, sensibilidade e potência de ação para a vida, como a Kamala, como a Malala, como a Brigitte Bardot, como a Madre Teresa de Calcutá, como a Lu André Salomé, como Mahatma Gandhi, dentre tantos outros. Outras se tornaram famosas por sua estupidez, insensatez e boçalidade. Estas, eu deixo as nomeações a cargo de cada um dos senhores. Eu não vou me preocupar em nomear. Bem, e aí,
venho com Platão. Platão diz, aspas, aquele a quem o amor toca não anda na escuridão. Fechem aspas. Aquele a quem o amor toca não anda na escuridão. Fechem aspas. Platão. Parafraseando Platão, eu, Virgínia, digo, aquele a quem o amor pela vida toca não anda na escuridão. Aquele a quem o amor pela vida toca não é insensível ao sofrimento alheio. Aquele a quem o amor pela vida toca é tomado pelo sentimento de pertencimento ao mundo, ao universo, à natureza. Aquele a quem o amor pela vida toca não precisa de máscaras. Aquele a quem o amor pela vida toca vive. Vive, de fato. Bem, será que pessoas como a senhora Carla Vilela, que pelo menos a princípio parece não estar preocupada com o destino alheio, eu digo isso porque eu falo a partir da conduta dela, da postura dela nas redes sociais, na mídia. Parece não estar preocupada com o destino alheio, mesmo que esse se mostre trágico. São pessoas que as máscaras despencaram? Ou será que nunca utilizaram máscaras, mas que viram na desgraça alheia, que viram no desespero alheio uma oportunidade de ganhar visibilidade? Será que, a minha pergunta é, será que a pandemia, né, tirou máscaras, né, das pessoas? Ou será que as pessoas sempre foram dessa forma e agora, com a desgraça de outros povos, de outras pessoas, elas estão vendo janelas de oportunidades para ganhar visibilidade? Eu diria que ninguém se transforma naquilo que não é. Bem, a mim parece óbvio que algumas máscaras durante a pandemia despencaram. Pessoas que estavam fazendo uso das medidas sanitárias e que agora estão aglomerando. Eu acho que aí são máscaras, né? Elas tentaram durante um tempo serem politicamente, socialmente corretas, agora elas não estão conseguindo. Mas aí não é uma questão de ser politicamente, socialmente correta. É uma questão de ser sanitariamente correta, é uma questão de saúde pública, né? Já outras foram colocadas sobre maneira através da impessoalidade no uso do nós, porque o nós é uma impessoalidade. Nós quem, cara pálida? Porque nós fizemos nós quem? Tem que ter nomes. A impessoalidade, a internet traz muita impessoalidade. Nós quem? Nós fizemos, nós quem? Todas essas pessoas que compõem esse nós, elas têm nome, elas têm uma certidão de nascimento, elas têm uma mãe. Ou do anonimato nas redes sociais. Por exemplo, apesar do que o nós é uma forma de anonimato. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, na realidade, as pessoas estão na impessoalidade. Estão na impessoalidade. Ah, todo mundo fez, eu também fiz. Todo mundo quer. E por que todo mundo fez justifica você fazer? Nós fizemos. É uma forma de anonimato. Le Bon diz que tem muita coisa que as pessoas fazem em grupo, no nós, que sozinhas elas não fazem. E é um fato. Diante desse arranjo realizado entre o despencar e o colocar de máscaras, tem-se a arrogância, a intolerância e a covardia. São 3 elementos: arrogância, intolerância e covardia. Na impessoalidade, nas palavras da senhora Carla Vilhena, tem tudo isso. Tem a arrogância, de que lugar ela fala. Tem a intolerância, aquilo que é diferente, ela não suporta. E a covardia, porque ela está falando daqui. Daqui. Eu quero ver ela ir para Cabul,
E falar, vem cá, vocês não vão colocar máscara não? Queridos, venham cá. Tinha uma jornalista da CNN lá. Não, porque os talibãs, eles não são lá. Ela estava lá, uma outra jornalista, não me recordo o nome. Não, os talibãs não, eles não são tão violentos assim. No outro dia, ela já estava com um lenço ao redor do rosto, cobrindo a cabeça, e embarcou num avião militar americano fugindo. Ué, ela não estava defendendo os talibãs? Por que ela fugiu de lá? Como é de conhecimento de todos que estão ao meu redor, de forma direta ou indireta, uso minhas redes sociais para defender a causa animal, a causa humana e a natureza. Ponto. Ponto. Escrevendo e falando assim, parece até que são 3 causas distintas, né? E independentes, em absoluto. A causa animal, a causa humana e a natureza. Não, é tudo uma causa só, né? Bem, diante desse tripé, arrogância, intolerância e covardia, e, por algumas vezes, involuntariamente afetada por ele, me questiono por que ele tem tanta força. Por que esse tripé tem tanta força? É uma questão importante, senhores. Os senhores já pararam para se questionar sobre isso? Por que esse tripé tem tanta força? Arrogância, intolerância e covardia? A tecnologia, não exatamente, mas os proprietários de algumas plataformas, redes sociais e afins, há raríssimas exceções, vamos ser justos, elas existem, eles agem ditatorialmente, arbitrariamente, decidindo o que as pessoas podem ou não postar. Como assim? Qual o critério? Onde isso está escrito? É uma outra forma de totalitarismo, é uma outra forma de violência. Então, prestem atenção. Vejam que parceria perigosa. Ditadores, donos de plataformas, mais usuários arrogantes, intolerantes e covardes. Igual a bomba invisível que explode do nada. Vocês entenderam? Ditadores, donos de plataformas, mais usuários arrogantes, intolerantes e covardes, igual a bomba invisível que explode do nada. Senhores, a situação é muito mais séria do que possamos imaginar. Isso aconteceu comigo. O Facebook tem andado me estranhando, me confundindo, sei lá o que é. Aí eu não sei. Bem, fui comunicada que durante 30 dias, conforme captura de tela abaixo, não poderei fazer nem transmissão ao vivo, nem anunciar produto. Olá! Tem alguém aí? Se tiver, tá puro, tá sozinho? Isso aqui vai para o meu site. São as capturas de tela em que o Facebook me enviou, me dizendo que durante 30 dias eu não posso fazer transmissão ao vivo pelo Facebook, nem anunciar produtos. Eu nunca fiz isso. Eu só faço pelo Instagram minhas transmissões. Eu nunca anunciei produto. Eu não sou vendedora. Na realidade, o Facebook me proibir de fazer transmissão ao vivo e de anunciar por 30 dias não me afeta em absolutamente nada. São os tolinhos. Não me afeta porque não faço transmissão ao vivo pelo Facebook, nem anuncio produtos. Alors, o que me estarrece é o fato abusivo da plataforma. Aí sim, isso me estarrece. É uma atitude abusiva, aviltante, leviana e totalitária. Alguém, por um lado, me denunciou por coisas que não fiz. E, por outro, o Face, sem verificar, me colocou de castigo. Quelle dommage. Para o Face, eu digo, tiro na água, queridos, tiro na água. Não afundaram sequer um cruzador. Vocês já foram melhores.
vocês já foram melhores. A plataforma de vocês vai acabar afundando. Para aquele que me denunciou, eu digo, me deixe em paz, que eu já não aguento mais. Me deixe em paz, sai de mim, me deixe em paz. Ivanis e Ronaldo, acho que é Medeiros, né? Que a Elis Regina gravou em 1972, por favor, né? Tem o Face, Instagram, YouTube, WhatsApp. Para comunicação cotidiana, WhatsApp. Instagram para fazer as lives e postar frases de filósofos ou em defesa dos animais. O YouTube para colocar os vídeos das lives e Facebook para lutar pela causa animal. Exatamente desse jeito. Exatamente, beijinho no ombro. Não uso minhas redes sociais para discutir, prestem atenção. Não uso minhas redes sociais para discutir política, religião ou time de futebol. Não tenho a menor preocupação, prestem atenção por gentileza, não tenho a menor preocupação se a pessoa é de direita, é de esquerda, de centro. Aliás, essa categorização está para lá de demodê. Como também não tenho a menor preocupação se ela é cristã, candomblessista, budista, ou seja lá a crença que ela tiver. E ainda, se ela torce pelo Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians ou outro time. Meu objeto de interesse e preocupação são as ações das pessoas, aquilo que elas fazem. Isso sim é objeto de meu interesse e preocupação. Se uma pessoa é protetora e briga pela causa animal, qual é a diferença que o partido político a que ela pertence vai fazer? Nenhuma. Nenhuma. Se ela pega animais, se ela socorre animais, se ela alimenta animais, qual é a diferença que vai fazer para mim se ela é de esquerda, de direita ou de centro? Nenhuma. Se uma pessoa luta pela igualdade de gêneros, qual é a diferença que vai fazer a crença dela, a religião que ela pratica? Nenhuma. Senhores, o campo social, seja no Brasil ou ao redor do mundo, está cheio de pessoas cujas ações não correspondem ao discurso. Eu tenho que admitir que tem uma pessoa que assiste as minhas lives. Eu só não vou dizer o nome dela porque eu não sei, ela está assistindo a live. Que ela diz assim, professora, estou vendo que vem voadora pelo caminho. Voadora é um salto com um chute nas artes marciais que pega na altura do peito, que tira o outro do jogo, da luta. Ela falou, professora, estou vendo que vem voadora por aí. Talvez seja, né? Essa live seja de fato uma voadora. Bem, então, o campo social, seja no Brasil ou ao redor do mundo, está cheio de pessoas cujas ações não correspondem ao discurso. Se você não é como ela entende que você tem que ser, vai dar pancada em diferença. Então, se a pessoa diz assim, não, comigo não tem isso. Comigo não tem isso. Diferenças políticas, religiosas, vai você discordar dela, que ela vai te dar pancada e depois ela vai entrar na indiferença. A biosfera, senhores, não conseguirá se perpetuar nessa vibe. Não se iludam. É urgente que cada um de nós possa refletir sobre sua própria vida, sobre suas vontades e ações. Refletir sobre como somos afetados e como afetamos as demais vidas. Refletir sem medo do que possamos encontrar. Se postar diante de si mesmo com coragem, força e determinação. Só assim poderemos iniciar uma mudança na condição humana, começando por cada um de nós, sem apontar o dedo para o outro. Vamos deixar o outro um pouco em paz, pelo menos um pouco. Certamente temos muito para identificarmos, entendermos e reorganizarmos em nós mesmos. O confronto não deve ser com o outro que habita fora de mim, mas justo com aquele que habita dentro de mim e que eu pouco conheço.
Bem, já caminhando para a finalização, gostaram? Eu estou fazendo como essas pessoas fazem, né? Já caminhando para a finalização. Muito boba. Dedico essa live e todas as demais. Todas as lives que eu fiz, essa de hoje e todas as que eu fizer. Aspas. Tom Reagan. Aos relutantes em todos os lugares. Fechem aspas. Que sejamos cada dia mais relutantes, determinados, fortes, cheios de vida. Afinal, como afirma Jeffrey Masson em Tom Reagan, Jaulas Vazias, Tom nos chama constantemente de volta aos nossos melhores instintos. Fechem aspas. Que tal atendermos a esse chamado? Ou ainda, contrariarmos Albert Camus, aceitando ser o que somos. Senhores, os maiores pensadores de qualquer época, por favor, deixa eu voltar. Senhores, aspas, abram aspas, os maiores pensadores de qualquer época são aqueles que não apenas fazem descobertas importantes, essa é a tarefa de qualquer cientista, como, aliás, afirmou Émile Durkheim, sociólogo, mas também são aqueles que causam naqueles à sua volta uma mudança no modo de pensar, indagar e escrever, e eu completo, agir. Então, os maiores pensadores, estou só voltando, são aqueles que causam nos que estão à sua volta uma mudança no modo de pensar, indagar, escrever, e eu complemento, agir. Fechem aspas. Vác Quant. Vác Quant é um autor que escreveu um artigo sobre Bourdieu. Eu não sou fã de Bourdieu, mas estou lendo Bourdieu em função de uma disciplina que eu estou fazendo no doutorado, e ele escreveu um artigo chamado O Legado Sociológico de Pierre Bourdieu, 2 dimensões e uma nota pessoal. Muito interessante esse artigo. Essa citação é dele, né? E aí eu digo, né? Quais são aqueles que causam à sua volta uma mudança no modo de pensar, indagar, escrever e agir? Segundo meu entendimento, Einstein, Freud, Spinoza, Camus, Nietzsche, Goethe, Oscar Wilde, Guiot, Shakespeare, Dostoiévski, Bauman, Regina Chopin, Tom Reagan, Marilena Chauí, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Peter Singer, Hans Jonas, Hannah Arendt, Kant, Luigi Pirandello. Gosto muito desse autor italiano. 6 personagens à procura de um autor. Já leram? Se não, procurem ler, muito bom. Bachelard, André Gide, Tolstói e o Senar. Memórias de Adriano, muito bom esse livro. Luandra Salomé, né, que foi uma intelectual fabulosa e que ela tem uma frase que eu acho fenomenal. A única perfeição é a alegria. Então, tem esses autores e tantos outros que causam uma modificação àqueles que estão à sua volta, cada vez que eles escrevem, cada vez que eles publicam, cada vez que eles falam. Isso é muito importante, é muito importante. São pessoas que trazem luz. São pessoas que trazem mensagens de luz, que lançam luz onde há escuridão. Isso é bastante importante. E vou finalizar a live de hoje com uma frase de Galileu Galilei, aspas, que eu acho que fecha todo o pensamento da live. As coisas estão unidas por laços invisíveis. Não pode escolher uma flor sem perturbar uma estrela. Fechem aspas, ponto. Ou seja, tudo o que existe, existe em relação. Então, por favor, se é lá no Afeganistão,
que a gente possa se sensibilizar aqui e fazer alguma coisa. Se é lá na África, se é aqui do meu lado, tudo está em conexão, tudo está em relação. Não esqueçam, as coisas estão unidas por laços invisíveis. Não pode escolher uma flor sem perturbar uma estrela. Então, que a mensagem de hoje para a gente pensar é essa. Por favor, pensem nisso. Um beijo muito grande para vocês, uma boa semana e que antes de mexer numa flor, a gente pense no que podemos causar numa estrela. Uma boa semana e até a próxima live. Beijo, gente. Tchau.